Olá pessoal, nesta nossa aula nós vamos falar sobre os sinais vitais. Antes de darmos continuidade, eu peço a você que inscreva-se no nosso canal, curte, comenta, compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. O que vem a ser os sinais vitais? Os sinais vitais são os indicadores das condições de vida e de saúde do paciente. Nós vamos destacar os 5 sinais vitais: temperatura, pulso, respiração, pressão arterial e dor. A temperatura é o nível de calor distribuído pelo corpo, que a gente denomina de equilíbrio homeostático. Os locais de verificação comum da temperatura, mais comuns são a temperatura oral, que é aferida com o uso de um termômetro, e a temperatura axilar. Também se faz verificação da temperatura retal, mas não tão comum quanto temperatura oral e temperatura axilar. Os termômetros, que são equipamentos, instrumentos utilizados para aferição de temperatura, medição de temperatura, são termômetro de mercúrio e termômetro eletrônico. Antes de qualquer coisa, é necessário avaliar que fatores podem alterar a temperatura. O acesso febril, que é resultado de um processo infeccioso, seja por um vírus, seja por uma bactéria, seja por um protozoário, seja por um helminto. Então, ela tem diversas formas de se manifestar, diversas razões para se manifestar. E é uma alteração no nosso mecanismo ou no nosso equilíbrio homeostático para fazer com que o micro-organismo que invadiu o nosso corpo, que se adapta muito bem, se reproduz naquela temperatura corporal de 36 graus Celsius, ele consegue sobreviver bem, o nosso organismo modifica suas condições, seus parâmetros de temperatura interna para tentar destruir o micro-organismo. Porém, como existe um risco para o organismo, porque as nossas enzimas, as nossas células, elas têm uma capacidade de operação numa temperatura ideal. Quando você modifica esse padrão, você também altera a resposta das nossas enzimas, das nossas células. Isso compromete a distribuição de oxigênio pelas hemácias, isso compromete a atuação dos nossos fatores hormonais e o mecanismo de operação do nosso organismo. Então, essa modificação de temperatura oferece um risco para o nosso organismo, e para que esse risco não leve a uma condição de letalidade, é que a gente faz a administração de medicações antipiréticas, de medicações contra a febre. A variação da temperatura, ela acontece de diversas formas, como já citei, e nós temos uma temperatura normal, considerada aí entre 36 a 37 graus Celsius, o estágio febril, que é aquele acima do normal, ele é dado de 37 graus Celsius a 37,7, isso varia de literatura para literatura. É considerado hipertermia a partir de 37,8, e abaixo do normal é considerado um quadro hipotérmico, quando de 36 a 34 graus Celsius, e quando abaixo de 34 graus Celsius é considerado colapso. Do mesmo modo que nós temos fatores que desencadeiam um acesso febril, nós temos fatores que levam a um quadro de hipotensão, como, por exemplo, uma hemorragia. A febre, ela é uma modificação de temperatura, ela é resultado dessa elevação da temperatura, e ela é considerada um sintoma do ponto de vista biológico e fisiológico. Alguns materiais são necessários para que a gente faça a verificação da temperatura. Por exemplo, uma bandeja contendo o algodão embebido em álcool a 70% para fazer a esterilização do termômetro, a asepsia do termômetro, papel para realizar as anotações, caneta azul ou vermelha conforme o horário, e o relógio para verificação do tempo. Lembrando que isso é usual quando no caso do termômetro de mercúrio, porque o termômetro eletrônico, ele informa, ou seja, ele tem ali a sua
seu alarme que indica quando já está no parâmetro ideal da verificação. Pulso ou frequência cardíaca é a palpação do batimento cardíaco por meio da oscilação, ou seja, da vibração da artéria, que é resultado da contração ventricular. Nós vamos aferir essa frequência cardíaca observando o ritmo, e aí nós vamos identificar um pulso rítmico e arrítmico, identificando essa variação de normalidade. Rítmico quando normal e arrítmico quando o pulso ele não tem um ritmo regular, ele tem variações do seu ritmo. Nós precisamos fazer uma leitura das principais artérias do nosso corpo, onde é possível da gente acompanhar esse batimento, essa oscilação resultante da contração do ventrículo esquerdo. As pulsações por minutos, elas variam de acordo com o perfil fisiológico e também a idade, a maturidade do ser. Mulheres e homens adultos têm frequência cardíaca considerada normal de 60 a 100 batimentos por minuto. Os adolescentes seguem também esse padrão, porém as crianças de 80 a 120 batimentos é o considerado normal na maioria das literaturas. Lactentes de 120 a 130 batimentos por minuto e recém-nascido de 100 batimentos a 160 batimentos por minuto. Identificando irregularidade, nós precisamos investigar que fatores levaram o aumento ou a diminuição da frequência cardíaca. A respiração, também considerada frequência respiratória, consiste na avaliação das trocas gasosas. Ela identifica, a respiração ela consiste nas trocas gasosas que são realizadas pelos pulmões a nível de alvéolos pulmonares. A frequência respiratória, ela acontece em resultado do movimento de inspiração e expiração, porque quando o ser humano, quando o indivíduo inspira, ele manda oxigênio para os pulmões. Quando ele expira, ou seja, quando ele elimina o ar, ele está eliminando gás carbônico. Quando eu inalo o ar, eu estou mandando oxigênio. Quando eu exalo, eu estou mandando CO2. Inspiração, movimento para dentro, expiração, movimento para fora. Essa frequência respiratória, homens e mulheres adultos, é considerado normal 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Algumas características da respiração precisam ser levadas em consideração. A apneia, a eupneia, são conceitos relacionados a movimento respiratório. A apneia, por exemplo, é importante vocês depois se debrucem buscando o significado desses conceitos. Os principais aqui eu destaco, né? A apneia é a ausência ou parada respiratória. A eupneia é a respiração regular, ou seja, quando ela acontece dentro dos movimentos 12 a 20 movimentos por minuto. Você observa pela oscilação, pela subida e descida do abdômen ali, uma subida com uma descida é um movimento respiratório. Você conta isso, contabiliza isso durante 60 segundos. A eupneia é a respiração regular. A dispneia é a dificuldade respiratória. A bradipneia é o movimento respiratório quando abaixo dos 12 movimentos por minuto. A taquipneia é quando superior a esse movimento, essa quantidade de movimentos por minuto. A ortopneia é a dificuldade de respiração, como deitado, se está sentado, para ter uma respiração melhorada. Na hiperpneia nós temos mais de 30 movimentos respiratórios por minuto. A hipoventilação é a diminuição do volume de ar nos pulmões. A hiperventilação é o aumento de ar nos pulmões, aumentando aí a amplitude respiratória. A pressão arterial, ela varia em pressão sistólica e diastólica, nós temos essa subdivisão. A pressão sistólica é a pressão máxima, ou seja, é quando há o máximo de volume ocupado dentro daquela artéria, causando essa resistência na parede da artéria. Então, quando passando esse volume após a contração do ventrículo, esse vaso sanguíneo atinge o seu
a sua distensão máxima. Então, nós temos ali a pressão sistólica, o relaxamento quando essa onda passa, que ele vai para relaxa no seu volume mínimo. Os valores normais para a pressão arterial são de 100 a 140 milímetros de mercúrio para a pressão máxima, de 50 a 90 milímetros de mercúrio para a pressão mínima. Lembrando que a clínica do paciente é soberana. Então, o importante é qual é o padrão para cada organismo. E isso é verificado, só é identificado depois de várias verificações. É que você vai poder sinalizar como aquele é o padrão para aquela pessoa. Tem pessoas que a pressão dele é normal dentro do parâmetro de 11 por 7, ou seja, 110 por 70. Então, aquele é o padrão fisiológico dele. Então, nós temos que estar atento que a clínica do paciente é soberana. A hipertensão diastólica ela vai acontecer quando essa pressão está superior a 100 milímetros de mercúrio, ou seja, 110 milímetros de mercúrio. A pressão que está, a gente costuma eliminar os dois zeros, né? Então 18 por 11. Então a pressão diastólica está superior a 10, está 11, ou 110, ou seja, superior a 100. Então ali nós temos uma pressão diastólica, uma hipertensão diastólica. Uma hipotensão pode acontecer quando a sístole está abaixo dos 90 milímetros de mercúrio. Só lembrando, a clínica do paciente é soberana. 80 por 40, por exemplo. É uma pressão diastólica, uma pressão sistólica muito baixa, 80, quando ele deveria estar em 120, que é o 12. E a dor é caracterizada de acordo com a duração, localização e a etiologia, ou seja, a causa dessa dor. É um sinal vital, não pode ser desprezado. Nós temos que avaliar a duração, localização e a etiologia, ou seja, a causa dessa dor, para que nós prestemos uma atenção preventiva a diversos problemas que são resultado, muitas vezes, são respondidos no corpo por dor, pela manifestação clínica da dor. Então, ela não pode ser desprezada, ela é um fator indicativo de algum risco para o paciente, é algo que está incomodando, apesar de ser um sinal vital subjetivo, que é dor para você, para outro já não é dor. A dor mínima para você, em outro já é a dor máxima, você pode quebrar uma unha, um canto de unha para você inflamado é coisa mínima, para outro já é um alarme, porque cada um responde fisiologicamente de maneira diferente. Nós não podemos negligenciar, por isso foi estabelecido pela Convenção Internacional como quinto sinal vital. Isso desde o início do século XXI tem sido estabelecida a dor como quinto sinal vital. Então não a desprezemos. A gente fica por aqui. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula. Um abraço. Fique com Deus.